convidá-los à palavra de Deus, Salmo 119. Salmo 119, versículo 59 e verso 60. Se o pessoal do som, o Binho, puder me dar um pouquinho mais de retorno, só para mim perceber como é que está aqui. Só um pouquinho mais. Tá bom, ótimo, Binho, ótimo. O tema de hoje é Techuvá, retorno a Deus. Techuvá, retorno a Deus. Vamos ler então, Salmo 119, como pela manhã, queridos. Viu o pessoal da mesa lá do Data? Eu estou lendo na tradução brasileira. A minha versão aqui mas pode ser. Se você achar a versão ATB, tradução brasileira, melhor, senão não tem problema. Como eu disse pela parte da manhã, eu li vários textos e eu quero convidar você para manter a sua Bíblia aberta, manter o seu aplicativo onde tem a Bíblia aberta para a gente estar acompanhando os textos bíblicos. Vamos lá, Salmo 119, 59 e 60 diz assim: Considerei os meus caminhos, voltei os meus pés para os teus testemunhos, dei-me pressa e não me demorei em observar os teus mandamentos. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. O salmista, aqui já de cara no texto, o salmista já está declarando aqui a sua techuvá, não é? O seu retorno para Deus, não é? Techuvá quer dizer isso. Techuvá quer dizer mudança de rota, mudança de direção. Techuvá quer dizer retornar, quer dizer voltar. Techuvá tem um aspecto também, embora esse não é o primeiro aspecto, porque o aspecto principal, pelo menos os sábios da Cabala vão confirmar isso, que é a questão de voltar, de retornar, mudar uma direção que você estava caminhando e se dar conta e retornar. Mas aí também há sábios que consideram techuvá também o aspecto do arrependimento, porque se arrepender é você considerar algo que fez, se dar conta e voltar atrás, não é? Arrependimento é você e eu sentirmos dó por algo que nós fizemos e ficamos chateados e queremos reparar, voltar o que nós fizemos outrora. Então, arrependimento tem a ver com isso. Escute uma coisa, queridos, os sábios, eles vão dizer que no aspecto mais amplo de techuvá, diz respeito ao homem, ao Adão, o primeiro homem que foi criado lá no Éden, e esse homem, ele era um homem completo. Quando Deus cria o primeiro homem, Adão, ele era um homem completo, não tinha dor de nada, não tinha desvio de nada, não tinha defeito de nada, ele não era completo, ele era perfeito, porém não completo, essa é a palavra certa. Ele era perfeito, não tinha uma mancha, não tinha uma ruga, não tinha uma ferida, não tinha alguma doença no corpo, inteligência no mais alto grau, sabedoria, saúde plena. Ele era um homem, então, na sua totalidade, ele era perfeito, mas não era completo. Adão era perfeito, mas não era completo. Por quê? Faltava para ele uma mulher. Deus olhou todo o Éden e viu os animais de pares, e viu que tudo era perfeito. Mas quando ele olha o homem, Adão, diz os sábios, ele se apresentou como um homem perfeito, mas sem o seu par, assim como os animais tinham. Então ele era perfeito, porém não completo. Deus da costela do homem, ele faz a mulher, apresenta esse homem. Agora ele, além de ser um homem perfeito, agora ele está completo.
porque ele tem a mulher do lado. Então a junção do homem perfeito, completo pela mulher, ele alcança algo que os sábios chamam de plenitude. Ele se torna agora um homem pleno na sua totalidade. Escute uma coisa, queridos. Os sábios vão dizer que quando o Eterno, quando Yahvé expulsa Adão e Eva do Éden por conta do pecado, eles perderam o acesso a Deus. Eles perderam o acesso à presença de Deus. Eles deixaram de ser completos, e deixaram de ser perfeitos, e deixaram de ser plenos. Se tornam agora homens caídos, defeituosos. Quando o Senhor Jesus, Ele vem sobre nós com a sua redenção, com a sua salvação, Jesus produz agora no homem a techuvá, porque o homem ele perdeu o acesso à presença de Deus. Agora Jesus, Ele trabalhou no homem a redenção por meio da sua morte lá no Calvário, de tal maneira que agora o homem em Jesus pode produzir a techuvá, ou seja, ele pode voltar ao Éden. Não estou dizendo do Éden geográfico, como aquele situado entre os dois rios, o Tigre e Eufrates, possivelmente ali na região do Iraque. Não estou falando desse lugar físico, porque ele nem se apresenta mais, ninguém sabe ao certo onde é esse lugar. Os estudos dizem que pela localização dos rios, é naquela região ali do Iraque, mas o lugar certo ninguém sabe. Então não estou dizendo ao lugar Éden, mas retornar aqui para o homem era mais sublime. O mais sublime para o homem não era o Éden em si, mas aquilo que o Éden proporcionava. O Éden proporcionava a estadia de Deus, a presença de Deus, porque a Bíblia diz que todos os dias Deus visitava o homem. Deus no finalzinho do dia tomava um mate com Adão e Eva. A Bíblia diz que na viração do dia Deus vinha e conversava com o homem. E Deus dizia: Adão, e ele dizia: eu estou aqui, Senhor. E os dois conversavam. Então o Éden, ele proporcionava a presença de Deus. Em Jesus, no Adão perfeito, agora o homem consegue retornar à origem, porque é isso que os sábios rabinos dizem. A essência da palavra techuvá é nós voltarmos ao estado original, voltarmos à origem. Jesus agora consegue fazer isso nas nossas vidas, e o homem pode voltar para a origem. E qual é a nossa origem? A nossa origem é em Deus, é com o Senhor, é com o Eterno. Você pode aplaudi-lo, por favor, faça isso com alegria. Você quer o exemplo disso? Vamos lá agora, vamos começar as leituras. Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20. Quero aproveitar os irmãos que estão em casa acompanhando esse culto. Muitas pessoas, muitos irmãos, deixa o seu pedido de oração aqui, como chama aqui aquilo que as pessoas escrevem aqui? Os comentários, não é? Deixe aqui nos comentários, obrigado, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Os irmãos que estão em casa acompanhando esse culto, porque eu quero no final orar por vocês, que estão em casa assistindo esse culto. Se você tem uma necessidade de oração, escreva aqui, deixe o nome das pessoas, ou o seu nome, ou o seu pedido de oração, e nós vamos estar orando no final desse culto. Amém, igreja? Vocês vão orar comigo? Então os irmãos concordam. Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20, que diz: portanto, irmãos, tendo confiança, entramos no santo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que nos inaugurou, o caminho novo de vida, pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 22. Cheguemo-nos
com coração sincero, em plena certeza da fé, tendo os nossos corações purificados de uma consciência má e lavados nos nossos corpos com água pura. Olha que texto maravilhoso que o apóstolo Paulo, por intermédio do Santo Espírito, nos revela. Agora, minha gente, nós temos acesso à presença de Deus, ao lugar santíssimo, que era o lugar da presença de Deus, ao Éden. Nós podemos retornar, nós podemos fazer uma techuvá, voltar ao lugar de origem, ao lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído, o lugar da presença de Deus. Jesus consegue produzir em nós, através do seu sangue, do seu sacrifício, da sua morte, produzir em nós esta capacidade de retornar. O homem, Adão e Eva, nunca mais retornaram ao Éden. A Bíblia diz que Deus colocou 2 querubins com espadas inflamadas de fogo à frente aos portões do Éden, e nunca mais o homem retornou ao Éden, ou retornou ao lugar de origem, ou retornou à presença de Deus. Mas agora em Jesus, o Adão perfeito, ele trabalha em nós de tal maneira, porque nós, escute, por nós mesmos, nós não podemos fazer techuvá. Por nós mesmos, nós não conseguimos retornar, porque a nossa consciência é má. A velha natureza deixou o nosso espírito, o pecado deixou o nosso espírito defeituoso e nos levou para longe da presença de Deus. Por nós mesmos, minha gente, nós não conseguimos voltar. É tão tal que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que produz em nós 3 elementos importantes. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não conseguimos elaborar em nós esses 3 aspectos. Eles só são produzidos por intermédio do Espírito Santo. Então, escute uma coisa: por nós não conseguimos fazer techuvá, nós não conseguimos voltar à origem, voltar a Deus, mas por intermédio do sangue de Jesus, agora nós podemos voltar a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Você que já voltou para Deus, você que já voltou a Deus, adore a Ele. Aleluia, aleluia. Nós temos agora livre acesso ao Éden de Deus, a presença de Deus. É por isso que quando você for orar, e você sentir como se há um mar de bronze acima da sua oração, e você for orar, e não tiver palavras para orar, e você quando for orar, estiver sem forças para orar, não se preocupe, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexplicáveis, com gemidos inexprimíveis. Por mais que da sua boca você não consiga exprimir as palavras, por tamanha tristeza, ou pesar, ou angústia no seu coração. Agora, como Jesus nos permite o livre acesso a Deus, talvez você não consiga ir ao Pai, por intermédio da sua oração, mas não se preocupe, se você não consegue ir, olha que boa notícia, Ele vem até você. Ele veio até você. Isso é techuvá. Isso é techuvá. Digam amém. O conceito, eu disse para vocês que um dos conceitos de techuvá, embora não é o primeiro, tem a ver com arrependimento. Eu quero convidá-lo para Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista vai trabalhar o seu ministério, e João Batista começa a estabelecer o conceito, nesse novo tempo da aliança, o conceito de techuvá, de arrependimento. Mateus 3:2 diz: e ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Uma maneira de nós acessarmos o reino dos céus,
uma maneira de nós acessarmos a presença de Deus, uma maneira de nós acessarmos o Éden de Deus. Repito, não o Éden como jardim, mas o Éden como conceito, lugar da presença, lugar de acesso a Deus. É produzindo em nós techuvá. É produzindo em nós, é elaborando no nosso interior arrependimento. João Batista dizia que só poderíamos acessar os céus porque os céus estavam chegando, porque o reino estava chegando. Só poderíamos acessar esse reino se houvesse em nós techuvá, arrependimento. Consequentemente, o Senhor Jesus, quando vai inaugurar o seu ministério, ele também apresenta o conceito de arrependimento. Vamos lá, Mateus capítulo 4, verso 17. Estou lendo na tradução brasileira. Mateus 4, 17 diz: desde esse tempo, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Senhor Jesus também segue falando disso, segue dizendo que existe uma necessidade de o ser humano produzir em si techuvá, voltar a Deus, se arrepender. Só assim ele poderia acessar a Deus. Meus irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana, durante a Idade Média, produziu atrocidades, trabalhando no pensamento humano de que, por intermédio das obras, por intermédio das ações, das esmolas e do dinheiro que se dava à igreja, eles poderiam acessar o reino dos céus. Uma das maiores mentiras do romanismo. Ninguém por si só, pelas suas obras, não consegue acessar os céus se não houver genuinamente arrependimento. Ninguém será salvo por obras, diz a palavra, para que ninguém se glorie. Mas alguém que foi salvo pela fé produz obras. É o que o Tiago vai dizer. Que alguém que diz assim, que está salvo e foi salvo pela fé e não tem obra, esse não é salvo. Ou quem produz obras sem a fé, sem o arrependimento, também é como um metal que tine, que só faz barulho. Então veja, há um completar aí de fé e obras, de arrependimento, de retorno genuíno ao Senhor. Não é pagando a bênção, não é comprando um lugarzinho no céu, não é eu fazendo o dízimo por obrigação, então aí eu estou sendo agraciado por Deus. Se isso não for dado com amor, com arrependimento, com consideração, para nada vale. Se pegarmos uma cesta básica e dermos para alguém carente e só para nós sair bonito na foto, que bom que essa pessoa necessitada vai ter um alimento. Mas a produção dessa ação voluntária, se não foi por amor genuíno, para nada serve diante do Senhor. É preciso ser feita com um coração comovido, com o coração arrependido, com o coração que dói, com misericórdia, com a dor do coração, com arrependimento genuíno. Isso vai produzir uma ação no mundo espiritual e na sua vida. Diga amém. Então escute uma coisa, queridos: para fazermos a techuvá, nós não podemos esquecer que techuvá passa por arrependimento. Sem ela, nós não podemos acessar a Deus. Não esqueça também que techuvá tem a ver com retornar a Deus. É o subtítulo desta mensagem: o retorno a Deus. Techuvá, o retorno a Deus. Quero ler com você Zacarias capítulo 1. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Zacarias capítulo 1, versículo 3 diz: portanto, agora eu digo a vocês. Agora, estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Eu estou dando um nó na turma lá do Data. Eu achei melhor essa versão da linguagem de hoje. Zacarias 1,3 diz: portanto, agora eu digo a vocês, voltem para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês.
voltem para mim. E eu, Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Meus irmãos, existe uma necessidade de nós voltarmos ao princípio, de nós de verdade voltarmos a Deus. Por que há tanto suicídio, tanta depressão e tantas mazelas no mundo? Porque o homem se afastou do princípio de amor, de bondade, de misericórdia. O homem se afastou do eterno, o homem se afastou de Deus, e o homem longe de Deus, ele se perde em todos os aspectos. Quem faz ser genuinamente pessoas diferenciadas é estarmos próximos de Deus. Quanto mais próximos de Deus, pessoas melhores nós nos tornaremos. Sabe esse filho que ele longe dos olhos do pai, ninguém conhece Adelaide? Diante do pai é a pessoa mais santa do mundo, mas quando sai dos olhos do pai e da mãe, é muita arte. Ninguém conhece Adelaide, não é? Terrível. Mas quando o pai e a mãe chegam, muda. Ele faz techuvá, ele muda. Ele volta a ser o que ele era quando está diante do Pai. Esses somos nós. Nós longe do eterno, nós longe do Pai, a gente faz bobagens, a gente se perde. Mas quando nós estamos próximos do Pai, quando nós voltamos para o Pai, nós passamos a ser o que genuinamente nós somos. Então Deus está dizendo: faça techuvá, volte para mim e eu vou voltar para você. O nosso dilema é que nós cada dia nos afastamos de Deus, nos distanciamos de Deus. Nessa noite, querido, Deus está falando com alguém aqui que precisamos estar perto de Deus, perto da sua presença, perto da sua graça. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que há tanta ansiedade? Por que há tanto medo e tanta incerteza? Porque nós estamos longe das asas do Altíssimo, nós estamos longe do esconderijo do Altíssimo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quer descansar? Faça techuvá. Até rimou. Até rimou. Quer descansar? Faça techuvá. Vamos lá, livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Malaquias, capítulo 3, versículo 7 diz: desde a época de vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis, e não obedecestes. Agora, pois, voltai para mim. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outro. O Senhor está dizendo para nós: volte, retorne. O dilema do ser humano é porque ele não tem voltado para Deus. Volte a fazer o que você fazia antes na presença de Deus. Lembra, eu acho que foi domingo passado, ou foi um desses domingos, acho que passado ou retrasado, eu preguei sobre a dracma perdida, que estava perdido dentro da própria casa. Então escute uma coisa, queridos, é isso que acontece conosco. Às vezes nós, dentro do processo, nós nos perdemos e nos distanciamos totalmente daquilo que Deus nos chamou para fazer. Ao longo dos séculos, a igreja se afastou do princípio, se afastou de Deus e se tornou excessivamente uma comunidade política, em vez de se tornar o corpo de Cristo, que foi preciso Deus levantar Lutero para estabelecer a reforma protestante. Porque nós tínhamos como igreja nos afastado do princípio quando nasceu a igreja. É por isso que a gente sempre pede para os líderes que vão nos suceder,
na igreja dele, na obra dele. Cuide para não fugir do princípio na qual a igreja está estabelecida, está fundada, sem deixar os valores do reino e não abraçar os valores do mundo, os conceitos do mundo. A igreja corre o risco disso, e temos visto isso, a igreja, no aspecto geral, se afastando do conceito de ser igreja. Isso é um perigo. Então Deus diz: faça techuvá, volte ao que você era no começo da sua fé, em que você orava, em que você era fervoroso, em que você tinha prazer de estar na igreja, prazer de estar servindo a Deus. Volte e se arrependa, e volte à alegria que você tinha de ofertar. Quando ganhava uma porção pequena de salário, você tinha prazer em ofertar na casa de Deus, em dizimar, e agora isso tem passado longe de você. Aí Deus diz: volte para mim, faça techuvá, se arrependam, volte para mim, e eu voltarei para vocês. Se você quer que Deus volte para você, se volte para Ele, e não tenha dúvidas, Ele vai amparar você. Você pode aplaudir a Ele, por favor? Faça isso com alegria. Ezequiel 33, verso 19. Ezequiel 33, verso 19. Ezequiel 33, 19 diz: quando o ímpio se converter da sua impiedade e praticar o juízo e a justiça, pois este viverá. Quando o ímpio se converter da sua impiedade, quando o ímpio retornar, quando o ímpio se converter, se transformar, quando fizer techuvá e praticar o juízo e a justiça, esse passará a ter vida. Então, querido, se alguém aqui nesta noite, que o seu caminho está sendo um caminho duvidoso, que a sua prática, ou a minha prática, a nossa prática não está condizendo com o padrão da palavra, se arrependa, faça techuvá hoje e volte a fazer o que a palavra de Deus sempre te ensinou para fazer, que você sabe que tem que ser feito. Se arrependa hoje. Se não houver arrependimento genuíno, minha gente, haverá apenas convencimento. Você sabe por que o cristianismo hoje, em nossos dias, está bem frágil, bem líquido? Porque as pessoas, elas vêm para a igreja e elas não se arrependem. Elas querem continuar o mesmo estilo de vida. As pessoas não confessam mais os seus pecados. Elas dizem: Deus me aceita assim mesmo, e eu vou ficar assim, porque Deus é bonzinho, porque Deus me ama, porque a igreja tem que me receber como eu estou. E de fato, a igreja recebe você como você está. Mas para alcançar o reino dos céus, se não houver arrependimento, tem juízo. O que haverá é condenação. As pessoas não se arrependem, elas pisam no pé das pessoas, elas falam mal das pessoas, elas prejudicam a vida das pessoas, e o máximo que algumas dizem é: desculpa. Bem sem vergonha. Desculpa. Um tempo desse eu tratei uma situação de uma família trazendo mal para outra família, e aí quando terminou, eu lidando com a situação, alguém disse: desculpa. Eu disse: é só isso que você vai dizer? Você traz um transtorno imenso para a pessoa e só diz assim: desculpa, foi mal aí. Como assim foi mal aí? Sabe, gente, as pessoas vêm para a igreja e elas não se arrependem mesmo, elas não se convertem genuinamente, elas querem fazer média, sabe? É o cantor lá no mundo que está falido, aí ele vem para a igreja para fazer sucesso no meio da igreja, porque no mundo não faz mais sucesso. Esses dias nós estávamos em casa falando daquele irmão que teve aqui, do Cris Duran. Lembra do Cris Duran? Na segunda vez ele veio um pouquinho mais cheio, né? Mas na primeira ele veio mais humilde. Mas o Cris Duran é o exemplo de alguém que se converteu mesmo, ele é bem crente.
E ele se converteu no auge da sua carreira. Um cara bem bonitão, é uma coisa mais triste, né, gente? Além do cara bonito, o cara é crente. Ele é estilosão. Nós tínhamos que cuidar das nossas irmãs aqui, né? Não olha muito, chega muito perto. Sabe, ele se converteu no auge. O cara, sabe, estiloso, bonitão, com família bem-sucedida, podre de dinheiro, rico. No auge do sucesso, ele resolve deixar tudo para pregar o evangelho, para ser chamado de crente. Um cara extremamente inteligente. Sabe, gente, essa pessoa deixou o mundo, essa pessoa se arrependeu, essa pessoa realmente fez techuvá, essa pessoa voltou a Deus, voltou ao princípio. Meus irmãos, no dia que nós de verdade produzimos em nós arrependimento genuíno, haverá avivamento. Quando você lê a história dos avivamentos, todos os avivamentos foram produzidos por intermédio de oração e muito arrependimento, confissão de pecado, entrega genuína. Hoje cada um esconde o seu pecado, cada um joga uma capa sobre o seu pecado e vai passando limpo assim. Alguns nem esconde mais, coloca na internet para todo mundo ver, mais ainda, porque Deus me ama assim mesmo. Se Deus me quiser é assim, sendo sem vergonha mesmo, sendo trambiqueiro, mentiroso e continuando assim. Se Deus me quiser, ele é assim que tem que ser, porque eu sou assim, porque eu não escondo nada, porque pior quem esconde. É uma hipocrisia do Satanás, é condenação que espera essas pessoas. Por quê? Porque não se arrependem genuinamente. Sabe, gente, as pessoas às vezes vêm no meu gabinete com a vida toda destroçada, e a maioria delas dizem assim: a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é da igreja que não me acolheu, a culpa é do pastor que não foi compreensivo, a culpa, sabe, eu fico olhando essas pessoas. De toda a minha vida pastoral, apenas umas 3 pessoas chegaram no meu gabinete e disseram assim com lágrimas nos olhos: pastor, a desgraça que sobreveio na minha vida, eu sou culpado, porque eu sou sem fundamento mesmo, eu mereço passar o que eu estou passando, a desgraça que eu estou vivendo hoje é por consequência do meu erro. Minha gente, perante Deus, de toda a minha vida de pastorado que atendo pessoas, umas 3 pessoas só chegaram até mim dizendo isso. A maioria, elas acham uma desculpa, elas querem acusar alguém, elas querem esconder o pecado julgando o outro e apontando: é porque eu sou assim, porque ninguém me compreende, porque ninguém me acolhe, porque alguém não me ama, porque alguém isso, o marido, a esposa, a igreja, o irmão, é porque ele faz, eu também faço. Eu acho uma frase muito interessante que um dia eu assisti no Game of Thrones, achei legal, quando um personagem diz assim: o pecado do outro não anula o teu pecado, o pecado do outro não anula o teu pecado. Sabe essa coisa, já que o outro faz, eu também faço, eu tenho um direito de fazer. E é por isso, minha gente, que temos igrejas frágeis, cristãos, quando a gente confronta e diz assim: o que está havendo com você? Ah, eu vou sair da igreja, eu vou sair da igreja porque o pastor já está pegando no meu pé. Uma peça, né? Obrigado pela sua risada, é para rir mesmo, né? Sabe, meus irmãos, sabe o que as pessoas fazem? Ah, não, opa, não é bem assim. Como assim está falando isso? Jesus é maravilhoso, é bonzinho, é querido. E aí, gente, nós produzimos nas pessoas crentes frágeis, pessoas que não reconhecem seus erros de verdade, não fazem techuvá, e como não fazem techuvá, a maldição os alcança. E esse é o problema do ser humano. Você sabe que o ser humano está um caos aí no mundo, porque o ser humano não se arrepende, porque cada um querendo engolir o outro. O que importa é o lucro, e cada dia está pior. Você compra uma coisa hoje, amanhã já é outro preço, e cada um põe mais preço. E sabe o que dizem? A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do presidente da Câmara, a culpa é da falta de matéria-prima, a culpa é do fornecedor. Todo mundo joga a culpa um no outro. Você viu isso? Ninguém assume a culpa e diz: eu quero ter um lucrinho a mais,
Eu não posso perder, então eu coloco em cima mais. E é por isso que esse mundo está como está, porque ninguém quer voltar para Deus. As pessoas querem voltar para si. Sabe, às vezes me dá nojo esses Instagram e WhatsApp e essas mídias, do tamanho do narcisismo que a gente vê no ser humano. É só o eu, porque agora eu estou me amando, porque agora eu tenho que cuidar de mim, é porque é o eu. Sabe, é um narcisismo diabólico. Eu me amo, não sei viver mais sem mim. Não tem uma música mais ou menos assim? Eu me amo. Sabe, as pessoas, ninguém pode mais dizer nada para elas. Nem os pais podem dizer nada para os seus filhos, porque eles mandam neles. Porque a lei os ampara, essas leis porcas os ampara. Os pais não podem mais mandar nos filhos, porque agora não se manda, se pede. Na minha época, papai mandava e eu baixava a cabeça e obedecia. Hoje, pai e mãe têm que pedir, por favor, e olhe lá. E é por isso que a humanidade está nesse aspecto. Porque o ser humano, ele é o centro. Não é mais o centro como era a terra ou como era o sol. Agora o ser humano, ele é o centro. É porque agora eu me amo, porque agora eu me achei, porque agora eu me encontrei. Mas se encontrou em si mesmo. Quando mais nós olhamos para o fundo de nós vamos nos perder. Você sabe quando é que você se encontra? Você sabe quando eu me encontro? Quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus. Meus irmãos, eu olho para Jesus e eu olho assim e digo: alguém que fala mal de mim não é nada. Eu nunca multipliquei pães, eu nunca curei olhos de cego, eu nunca andei por cima das águas, eu nunca ressuscitei morto, eu nunca morri e ressuscitei ao terceiro dia. Quem sou eu para alguém falar mal de mim e eu ficar ofendidinho? Olha o que Jesus fez. Aí eu olho para Jesus. Jesus amou, Jesus curou, Jesus perdoou, Jesus viveu, comeu, dormiu 3 anos e meio com seus companheiros, os 12, cuidando deles. E mesmo assim, no final da sua vida, todos fogem. Sabe quando que eu retorno e quando eu faço techuvá? Não é quando eu olho para mim, para o meu eu, para o meu ego. Eu faço techuvá quando eu olho para o Cristo e eu vejo tudo que Ele fez e sofreu, e não deixou a cruz, e não ficou magoadinho, e não quis deixar tudo. Ele cumpriu por amor a nós. Então, você sabe quando é que a gente se encontra? E quando a gente faz techuvá, quando a gente olha para o Cristo. Olhe para o Cristo e sereis salvos. Você pode aplaudir o Senhor, por favor? Faça isso com uma alegria. Eu quero convidá-los para Jeremias 18, versículo 15. Jeremias 18, versículo 15. Jeremias 18, 15. Techuvá tem a ver com um caminho de volta para um lugar seguro. Techuvá tem um aspecto de dizer, de voltar para um caminho, para um lugar seguro. Um caminho de volta para um lugar seguro. Pois o meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso, a vaidade, e os fez tropeçar nos seus caminhos, nas antigas veredas, para andarem por atalhos, por um caminho não feito. Sabe qual é o nosso problema? Nós não queremos andar no caminho. Quando nós andamos na nossa vontade, nós andamos por atalho. Nós andamos por atalhos. Atalhos são caminhos que nós mesmos fazemos. Nós fazemos a nossa rota, a nossa trajetória. Nós não queremos andar no caminho, porque o caminho é estreito, porque o caminho é sério, é pesado e é duro. Nós queremos caminhar por atalhos. Nós queremos dar um jeitinho aqui, nós queremos dar um jeitinho lá, e nós vamos levando essa vida desregrada diante de Deus, dando os nossos jeitinhos. O que importa é isso. Mas Deus vê isso. Mas Deus é aquilo.
mais isso e mais aquilo, e nós não fazemos o que tem que ser feito, que é andar pelo caminho. Oh, nesta noite, igreja do Senhor, Deus diz a nós, meus irmãos, eu quero ser salvo, e eu tenho muito medo de perder minha salvação, e eu amo a Jesus, e todos os dias eu policio o meu coração e a minha vida, porque eu quero Jesus. Eu não sirvo ao Senhor desde criança para levar uma vida com Deus de brincadeira. Eu não faço do pastorado uma profissão, um meio de vida. Eu amo o Senhor. Eu amo a Deus e eu quero estar com Deus. E eu quero levar a minha igreja que estou aqui pregando há tantos anos. Eu quero levá-los para Deus. Eu não posso dizer para você que você vai continuar no seu pecado e porque você é meu amigo, Deus vai te receber a si mesmo e tudo vai ficar bem. Deixa os atalhos. É porque sou seu amigo e sou seu pastor que estou dizendo para você nesta noite, deixa os atalhos. Ande pelo caminho. Oh, nesse mundo nós estamos vendo muita gente pegando atalhos. A gente se envergonha do evangelho às vezes. Paulo diz que ele não se envergonhava, mas às vezes dá vontade de a gente sentir vergonha do evangelho. Um tempo desse, um pastor disse para mim, pastor, eu não pude comprar um carro, disse, porque quando eu fui lá fazer não sei como é que chama, fazer sei lá, a consignação, não sei, o empréstimo, não sei. Lá na agência, eu disse que era pastor, e o dono não é revenda, o dono da revenda disse, você é pastor, eu não vendo carro para pastor, porque todos os pastores que compram carro aqui me dão problema. Ele disse, pastor, que vergonha que eu passei, porque eu disse que era pastor. Às vezes a gente não deveria se envergonhar, mas às vezes como não é o evangelho, são essas pessoas que querem deturpar o evangelho, fazer do evangelho uma piada, fazer da igreja um cabide de emprego, um meio de sobrevivência, fazer do altar um picadeiro, um lugar de animação. A gente pode brincar, a gente pode rir, a gente pode celebrar, mas Deus é um Deus santo. Nós não podemos queimar incenso desagradável a Deus, trazer fogo estranho diante do Senhor. Sabe, gente, levar as coisas de Deus a sério, não pegar atalhos, mas andar pelo caminho. Oh, meus irmãos, ore em família, leve a sua família a Deus. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar, mas Ele está voltando, igreja do Senhor. Então é hora de arrependimento, de nos voltarmos para Deus genuinamente, deixar de andar por atalhos e começar a andar pelo caminho. E Jesus é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, se não for por mim. Você pode aplaudir a Ele, por favor? Faça isso com alegria. Eu quero encerrar essa palavra trazendo para você um dos maiores exemplos de techuvá. Quero convidá-lo para Lucas capítulo 15, a partir do 17. Lucas capítulo 15. Essa história você conhece, é um dos maiores exemplos de techuvá, de voltar, de retornar, de arrependimento. Lucas capítulo 15, a partir do 17. E caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho. Isso aqui não está aqui à toa. Ele não foi por atalhos, ele foi pelo caminho. Eu me porei a caminho e voltarei. Olha a techuvá acontecendo aqui. E eu voltarei para o meu Pai. É uma figura de linguagem também para Deus, para o meu Pai, e lhe direi, pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A história do filho pródigo é uma das maiores ilustrações, de acordo com os mais sábios rabinos, de um bom exemplo de techuvá, de um rapaz que fez uma bobagem na sua vida, fez uma tolice na sua vida,
mas aí ele assume um compromisso com a mudança. Techuvá, além de arrependimento, é nós assumirmos um compromisso com a mudança. Eu quero mudar, e eu vou mudar, e isso fica para além do discurso, ela vem para a prática. Eu quero trazer para vocês os processos de techuvá que esse homem faz. Primeiro, ele cai em si. A psicologia chama isso de insight, que é o se dar conta. Quando a pessoa começa a elaborar a techuvá, ela se dá conta, ela tem um insight, ela cai em si, ela diz: mas o que eu estou fazendo da minha vida? Você já se pegou assim? Você já elaborou isso em algum momento da sua vida? Mas o que eu estou fazendo da minha vida? É como se você estivesse indo para uma estrada e você deve pegar a rodovia que vai para Porto Alegre, porque o seu destino é Porto Alegre. Mas sei lá, de algum momento ali o GPS vai marcar errado, e quando você vê, você está indo para Rosário, você está indo para Uruguaiana, está indo para outro lugar, e quando você olha na estrada e diz: mas por onde é que eu estou indo? Não, mas esse não é o caminho. Não, opa, tem uma coisa errada. Eu que sou dono de me perder, fiz isso muitas vezes. Eu não gosto de viajar sozinho, porque eu me perdo muito fácil. E digo: não, mas não é esse caminho. E aí o que a gente faz? A gente faz techuvá, a gente volta, a gente retorna. Mas o primeiro passo é cair em si, é se dar conta, é ter um insight. Depois, segundo passo da techuvá é consertar o que fez de errado. Eu vou por um caminho e eu mudo a minha rota, e eu mudo o meu destino. E quando eu mudo o meu destino, eu mudo a direção que estava errada. Não adianta a gente simplesmente: meu Deus, eu fiz uma coisa errada, e seguirmos indo. Tem que haver um conserto. Nós precisamos consertar. Meu irmão, se você deve a alguém financeiramente, ou no aspecto do amor, ou seja o que for, não basta você cair em si e dizer assim: eu errei com essa pessoa. É preciso consertar. Você precisa ir consertar o que fez de errado, para que de verdade aconteça techuvá. Tem que consertar o que fez de errado. Esse filho, ele conserta, esse rapaz conserta o que estava de errado. Ele volta para o caminho e diz para o pai. É o terceiro episódio da techuvá, é falar. Ele diz para o pai: pai, eu pequei. Meus irmãos, é por isso que a Bíblia diz: confessai uns para os outros, confessai o vosso pecado, e ele vai sair de você. É por isso que é importante falar lá na clínica, lá no consultório, quando o indivíduo fala. No processo da elaboração, ele vai falando, ele vai abrindo seu coração, vai contando sua vida, ele vai se desprendendo, se desamarrando, e produz nele uma mudança extraordinária, porque quando você fala, você está materializando aquilo que você quer, ou aquilo que você propõe. Não fica apenas no campo das ideias, da suposição. Quando você fala, é um aspecto de materializar o teu desejo. É importante falar, é importante expressar. Ele chega e diz para o pai: pai, eu pequei. Ele simplesmente não entra em casa e vai lá para dentro, para o quarto dele. Ele fala para o pai e diz: pai, eu estou expressando o meu erro, eu fiz bobagem. Nós precisamos falar, precisamos orar. Os sábios dizem que a quarta ação da techuvá é a doação, é fazer alguma coisa. Não existe arrependimento sem doação. Você doa a alma, você doa o coração, você doa algo para alguém. Quer um exemplo disso? Lucas 19, vamos lá, eu estou encerrando. Lucas 19, versículo 8. Olha o exemplo de techuvá. Os sábios concordam que esse é um exemplo extraordinário de arrependimento, de techuvá. Lucas 19, 8 diz: Zaqueu, levantando-se, disse, verbaliza, disse: Senhor,
vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa defraudei alguém, lhe restituirei quadruplicado. Zaqueu, ele doa. Zaqueu, ele libera. A ação, um ato de bondade. Meus irmãos, nós precisamos de mais pessoas que façam o bem. Eu quero convocar essa igreja a fazer o bem. Eu acho que foi hoje, né, Vanessa e Naigo? Não sei se o Naigo está aí ou só a Vanessa. Vocês foram fazer uma ação do bem, não é? Foram, acho que foi levar alimento, alguma coisa assim, não é? Para as pessoas necessitadas. O Projeto Nações em Ação, esses dias, fez uma ação com as nossas crianças, não é? O Natal delas. Meus irmãos, nós precisamos de pessoas que façam mais o bem. Em nome do Senhor, meu irmão. Imagine, se todos os membros dessa igreja amanhecessem o dia querendo fazer o bem para alguém, nós teríamos uma Santa Maria melhor. Nós teríamos um mundo melhor. Comece a fazer o bem. Comece a fazer doações. Sejam elas em qualquer aspecto do seu tempo, do seu dia, da sua oferta, do seu dízimo, de dar um pão para alguém, de ajudar alguém numa faculdade, num curso, sei lá. Um tempo desse, há anos atrás, alguém veio para mim um dia, nesse antigo escritório. Alguém sentou comigo ali e começamos a orar, e não me pediu nada. E eu confesso que não sou muito de dar dinheiro para as pessoas. Minha mulher é mais generosa, ela é mais santa nesse aspecto. Eu sou mais cauteloso. E quando eu orei por essa pessoa, eu achei por bem. Eu fui conduzido, e eu não sou muito emocionado, não é? E eu peguei do bolso, eu tinha acho que 10, 20 e 50 reais. Eu peguei 50 reais e disse: você não me leva a mal, você não me pediu nada, mas eu achei por bem de lhe dar 50 reais. Aquele rapaz do meu escritório derramou lágrimas e disse assim: eu não tenho leite para os meus filhos, eu estou sem comida em casa, e eu vim aqui conversar com o senhor. Eu vim a pé, eu vim lá de cima, eu vim a pé para conversar com o senhor. Ele não me pediu nada, e estava um rapaz bem vestido, bem apresentado, mas eu achei por bem de fazer. Olha, eu não sou muito de fazer boa ação. Eu tenho que ser conduzido por Deus. Já vi tanto trambiqueiro que a gente tem medo, né? A minha mulher é mais liberal para isso, né? Eu aprendo com ela. Mas eu senti no meu espírito, eu dei para essa pessoa 50 reais. Ele disse: o senhor me fez um bem que o senhor não faz ideia, pastor. Eu digo amém, meu irmão, fique para você isso. Meus irmãos, passou um tempo. Deus abençoou aquele rapaz. E ele começou a trabalhar com uma grande empresa farmacêutica. Ele passou a ganhar mais do que eu ganhava. E um dia ele chegou para mim com um dinheiro, sem eu esperar, já aqui nesse escritório, e disse: eu preciso lhe dar uma semente. E eu nem me lembrava mais disso. Ele disse há muito tempo atrás, lá no outro escritório: o senhor me deu 50 reais. E eu disse: agora que eu estou me lembrando disso. Ele disse: naquele dia, o senhor não sabia da minha condição, não sabia de mim, eu não tinha leite, pastor. E eu chorei com ele naquele dia. Eu não tinha leite para os meus filhos. E quando falo em filhos, isso me mexe, porque eu sou pai. E ele disse: o senhor foi usado por Deus, e o senhor tem visto, pastor, Deus me prosperar. Aquele rapaz era dizimista, e nós vimos o dízimo dele aqui, de um alto salário. Ele disse: hoje eu quero lhe abençoar. E ele me trouxe uma oferta aqui. Sabe, uma semente. Invista em alguém, sabe, abençoe alguém. Que sabe, pague nem que seja uma parcela do curso para alguém. A pastora faz muito isso, está abençoando muita gente. E é por isso que, além de muito bonita, é muito próspera. Ela está sempre ajudando alguém. Sabe, gente, quando a gente elabora Techuvá, a gente faz o bem, a gente doa. Não sejamos pessoas miseráveis, tio Patinhas, sabe, mão fechadas, miseráveis. Não saia por aí como o Silvio Santos, né? Silvio Santos tem 3 bilhões. Mas sabe por que Silvio Santos tem 3 bilhões? Ou um pouco mais de 3 bilhões? Porque ele doa. Ele doa. Nós não precisamos talvez ser Silvio Santos, mas a gente tem que doar mais. Eu oro para que Deus prospere os nossos voluntários. A maioria das pessoas que trabalham nesta igreja tem doado o seu tempo. E eu oro para que Deus prospere os nossos voluntários que têm doado o seu tempo.
e vocês prosperarão em nome do Senhor. Você pode aplaudi-lo, por favor, faça isso com alegria. Eu tinha umas coisas que dizer para você, mas eu vou orar agora. Feche os olhos, se coloque em pé. Deixa eu orar com você. Nessa noite eu quero convidá-los a fazer techuvá, a retornar a Deus, a retornar ao princípio, em nome do Senhor. Amado Deus, nós estamos na sua presença e nós queremos voltar ao Senhor. Nós queremos voltar ao princípio, voltar à simplicidade do Evangelho, a voltarmos o que éramos antes, com amor, com fervor, com alegria. E nos arrependemos, Senhor, se em algum momento nós pegamos atalhos. Nós queremos voltar para o caminho e estar abrigado às tuas asas. Hoje, Senhor, nós confessamos e queremos o Senhor na nossa vida. Queremos o Senhor no nosso coração. Nós queremos voltar para Ti. Se há alguém que se afastou dessa igreja, se afastou da comunhão dos irmãos, está assistindo esse culto, e essa pessoa está arrependida, que ela possa voltar a casa, voltar a esta igreja, e você vai ser bem-vindo de volta, se de verdade houve arrependimento em você. Amado Senhor, que possamos voltar ao Senhor. Abra suas mãos, adore o Senhor, adore, cante a Ele, cante a Ele. Oh Espírito Santo, adore a Ele. Diga isso ao Senhor, diga. Cante. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou